Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, começando agora a semana nessa segunda-feira, e hoje no Empresarial, Clube em Recuperação Judicial dribla sanções da CBF. E no Giro Jurídico, um compilado das decisões mais curiosas da semana, desde um síndico que foi condenado até prefeitura responsabilizada por queda de árvore. No Trabalhista, uma filha de criação tem vínculo reconhecido e indenização garantida. E no Público, hospital e município são condenados por negligência em parto com fratura não detectada. E para fechar, no Administrativo, o TRF6 mantém bloqueio de bens mesmo após prescrição em ação de improbidade. E no Comercial, o TJSP manda parar Lamborghini Vinho e levanta debate sobre concorrência desleal. E como sempre, a gente vai fazer aqui a leitura de alguns comentários de vocês. O primeiro é da Jéssica Moraes, advogada, que falou assim: "Bom dia, pessoal. Passando para expressar a satisfação de acompanhar vocês por aqui. Meus cafés ficaram mais interessantes." E também o comentário do Felipe, que falou: "Law Letter está se tornando uma rotina de progresso individual, sempre com temas de relevância apresentados de uma forma muito fácil de entender. Excelente episódio e obrigado pelo trabalho de vocês." A gente agradece por todo esse carinho e, como a gente sempre comenta por aqui, é muito bom ter esse feedback de vocês e saber que o podcast desempenha esse papel na rotina de vocês. E saibam também, pessoal, que a participação de vocês é muito importante. Então já bate o ponto aqui nos comentários, pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas decisões estão mudando o direito no Brasil e no mundo. E a gente começa com o nosso giro jurídico, tudo que movimentou o mundo jurídico nesse final de semana. No direito civil, um síndico de Brasília foi condenado a pagar R$2.000 por divulgar em um grupo de WhatsApp a imagem de um morador que havia danificado um equipamento comum. O TJ do Distrito Federal entendeu que a exposição pública sem autorização violou a privacidade e configurou dano moral. No direito do trabalho, o dono de uma loja em Santo André, em São Paulo, foi condenado a pagar R$5.000 a um funcionário que foi discriminado diante de colegas e clientes. A justiça reconheceu o caráter discriminatório das ofensas que foram direcionadas a ele por ser nordestino e fixou a indenização por dano moral. Em direitos fundamentais, uma vigilante que precisou urinar no próprio uniforme por falta de rendição durante o expediente receberá R$40.000 por indenização. O tribunal considerou que negar acesso ao banheiro viola a dignidade humana e extrapola os limites do poder diretivo do empregador. E na responsabilidade civil, o TJMG manteve a condenação da Prefeitura de Belo Horizonte em R$37,7 mil por danos causados pela queda de uma árvore sobre um imóvel. Para o tribunal, o município foi omisso na manutenção das vias públicas e responde objetivamente pelos prejuízos. E bora com direito empresarial. Um clube de futebol conseguiu uma vitória importante fora dos gramados. A juíza Andréa Galhardo Palma suspendeu as sanções aplicadas pela CBF, entendendo que as dívidas cobradas pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas eram anteriores ao pedido de recuperação judicial e, portanto, deveriam seguir as regras do plano aprovado pelo Judiciário. Na prática, o tribunal reconheceu que a recuperação judicial impõe uma espécie de regra do jogo jurídico. Todos os credores com créditos concursais, isso é, constituídos antes do pedido de recuperação, devem se submeter ao plano aprovado, sem buscar soluções paralelas em outras instâncias, como a CBF. O clube explicou que as cobranças se referiam a valores de transferências e direitos trabalhistas de atletas, todos anteriores à crise que levou ao pedido de recuperação. A juíza foi categórica: o plano de recuperação é soberano sobre as dívidas, e qualquer medida que ignore essa hierarquia fere o princípio da preservação da empresa, neste caso da agremiação esportiva. Sabe aquele livro que muda a forma como a gente enxerga o direito e a vida? É disso que o Jus Club trata. Uma comunidade feita para quem acredita que a leitura também é uma ferramenta de transformação profissional. No quadro Livros que Transformam, o Jus Club reúne grandes nomes da advocacia para conversar sobre as obras que marcaram suas trajetórias e despertaram novas visões sobre carreira, propósito e prática jurídica. E na próxima live, na terça-feira, 14 de outubro, às 8 horas da noite, o convidado é José Paulo Schneider, advogado criminalista, para um papo inspirador sobre carreira, literatura e o poder das ideias. Então já anota aí, se você acredita que conhecimento muda destinos, o Jus Club é o seu lugar, então confere o link na descrição.
E agora a gente vai para propriedade intelectual e direito comercial. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o sobrinho da família Lamborghini não pode usar o nome, a história ou símbolos da marca para vender bebidas no Brasil. A primeira Câmara de Direito Empresarial entendeu que a prática configurou concorrência desleal, já que criava uma aproximação indevida entre o negócio de vinhos e a tradicional montadora italiana, podendo confundir o consumidor. Com isso, o TJSP determinou o pagamento de R$30 mil por danos morais, proibiu o uso de qualquer referência à marca ou à família Lamborghini no prazo de 15 dias, com multa diária em caso de descumprimento, e ainda ordenou a investigação de possíveis danos materiais. A decisão reformou a sentença anterior, que havia permitido o uso do nome. Na defesa, o sobrinho alegou ter direito de usar seu nome civil e afirmou ter registrado marcas no INPE, embora algumas ainda estivessem pendentes de análise. O tribunal, no entanto, concluiu que o direito ao nome não pode se sobrepor à proteção da marca registrada, especialmente quando há risco de associação comercial indevida. E fica a pergunta, o que levou o TJSP a reformar a sentença que permitia o uso do nome Lamborghini e reconhecer que havia uma concorrência desleal? Quem responde é João Lima, advogado especialista em direito digital, empresarial, propriedade intelectual, tributário, autoral e imagem. Eu considero que o Tribunal de Justiça de São Paulo agiu adequadamente ao reformar a sentença. E eu explico os meus motivos por quê. A marca Lamborghini é mundialmente conhecida por ser produtora de carros, de veículos automotivos de alto padrão. Em que pese o sobrinho do Ferruccio Lamborghini está em processo de registro de marcas de bebida alcoólica, nós conseguimos interpretar claramente de que ele está pegando carona na boa fama e na boa reputação de alto padrão e de marca de luxo do seu tio. Então, por conta disso, eu considero que pegar carona no nome de uma marca que já está consolidada em outros segmentos de mercado pode ser sim considerada como concorrência desleal. Tanto é que o Tribunal de Justiça reformou e condenou o sobrinho em indenização de R$30 mil. Por outro lado, eu considero que a Lamborghini, com todo o nome, toda a tradição, já deveria ter ingressado com um processo de marca de alto renome junto ao INPI. Porque quando você faz o processo de marca de alto renome, você evita que qualquer outra pessoa, qualquer outro terceiro, empresa e por aí vai, consiga registrar o nome da sua marca em qualquer segmento de mercado. Um dos melhores exemplos que a gente pode dar de marca de alto renome é a Coca-Cola e o McDonald's. Então, voltando ao assunto, em que pese o sobrinho está em processo de registro, melhor dizendo, da sua marca de bebidas, torna-se claro que ele quer associar o seu nome à marca do tio. Então, na minha opinião, o Tribunal de Justiça agiu corretamente. Isso também nos mostra o cuidado que você deve ter ao registrar uma marca. É muito interessante que o profissional de direito pesquise no mercado para ver se a marca que você pretende registrar não faz referência ou não está tentando pegar carona, vamos se dizer assim, em uma marca já consolidada. E também temos mais uma participação, e a pergunta é a seguinte: há limite legal para o uso de nome próprio quando ele coincide com uma marca registrada? Quem responde é Vicky Buentes, advogada pós-graduada em Direito, Inovação e Tecnologia, com MBA em Propriedade Intelectual e especialista em Direito do Entretenimento. Essa é uma pergunta muito interessante, porque envolve o conflito entre dois direitos: o direito ao nome civil, que é um direito da personalidade, e o direito de propriedade industrial, que protege não apenas as marcas registradas, mas também todo o ecossistema econômico e reputacional que se forma em torno delas. No caso da família Lamborghini, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o sobrinho do fundador extrapolou esse uso do próprio nome, porque ele não apenas utilizou o Lamborghini nas suas bebidas, que é o segmento ali que ele atua, mas ele também associou esses produtos à história e ao prestígio dos automóveis de luxo, inclusive utilizando ali símbolos característicos, como o touro, que já é uma marca registrada da montadora. Então a análise aqui é que o simples uso do sobrenome Lamborghini não foi o problema em si. O ponto central foi a associação indevida feita para obter uma vantagem econômica, explorando a reputação e o prestígio de uma marca alheia.
O tribunal reconheceu que não houve uma violação direta à marca. Ele até permitiu que o réu mantivesse o uso desse sobrenome, desde que acompanhado do seu nome próprio, justamente para garantir uma maior diferenciação. Mas, ao mesmo tempo, o tribunal identificou que essa prática de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, que estão previstas ali no artigo 195, inciso 3º da Lei de Propriedade Industrial, de fato existiu, porque essa conduta gerou risco de confusão e de associação indevida com a marca original. Então, em resumo, o nome próprio pode sim ser utilizado como marca, mas tem limites, especialmente quando ele coincide com um sinal distintivo que já está consolidado no mercado. Não dá para querer tirar vantagem disso. Quando o uso se aproveita da fama de uma marca ou induz o público a erro, ele passa a ser ilícito. E foi exatamente isso que o TJ de São Paulo reconheceu. Condenou o uso indevido, fixou uma indenização de R$30 mil por danos morais e determinou a abstenção de qualquer associação com a marca Lamborghini, o que, ao meu ver, foi uma decisão muito acertada. E agora, passando para o direito público, um parto normal terminou em indenização. A terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou um hospital e um município ao pagamento de R$40 mil por danos morais, depois de uma bebê nascer com uma fratura na clavícula que passou despercebida pela equipe médica. A lesão só foi descoberta depois da alta, quando a mãe percebeu algo estranho no ombro da recém-nascida. A radiografia confirmou a fratura e a perícia concluiu que houve falha no atendimento. O relator destacou que, embora a fratura possa ocorrer naturalmente durante o parto, o erro foi não detectar o problema nem orientar a mãe sobre os cuidados necessários. O tribunal reconheceu a negligência médica e determinou que tanto o hospital quanto o município dividam a indenização, com juros e correção. Para a Justiça, a omissão no diagnóstico configurou violação ao dever de cuidado e à confiança que deve existir entre paciente e serviço público de saúde. E vamos com o direito do trabalho. Uma menina levada aos 6 anos do interior da Bahia para Salvador teve sua história reescrita décadas depois. Agora adulta, conquistou na justiça o reconhecimento de vínculo empregatício com a família que a acolheu sob o rótulo de filha de criação. O TRT da 5ª Região foi direto. Por trás do discurso de afeto havia uma relação de trabalho doméstico, contínuo e subordinado, iniciada ainda na infância. Os patrões alegaram que ela era tratada como filha e chegou a cursar ensino técnico, mas as testemunhas mostraram outra realidade. Ela acordava às 4 da manhã, fazia o café, cuidava de crianças e também fazia tarefas domésticas, estudando apenas quando ela podia. Quando questionou a situação, ela foi expulsa. A justiça reconheceu o vínculo desde o início e fixou a indenização de R$50 mil, além da assinatura da carteira de trabalho, uma reparação tardia, mas simbólica. O caso reforça princípios constitucionais e trabalhistas básicos. A CF, artigo 7º, inciso 33, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo aprendiz a partir dos 14, e veda o trabalho doméstico para menores de 18 anos. O ECA, artigos 60 e 69, o Decreto 6.481 de 2008 e as Convenções 138 e 182 da OIT completam essa proteção. Além disso, o artigo 440 da CLT impede a prescrição contra menores, e a LC 150 de 2015 define o empregado doméstico como quem presta serviços contínuos, pessoais e subordinados em ambiente residencial. Com base nesses fundamentos, o TRT concluiu que o afeto alegado não anula a subordinação e a dependência econômica. Filha de criação não é categoria jurídica, é uma forma disfarçada de exploração. A decisão, além de reparar o dano, simboliza um avanço civilizatório, que é reconhecer que dignidade e amor não substituem direitos. E agora, no direito administrativo, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região reacendeu o debate sobre os efeitos da prescrição na Lei de Improbidade Administrativa, ao decidir manter o bloqueio de bens de acusados mesmo após o reconhecimento do fim do prazo para aplicar sanções. Para a primeira turma, quando há indícios de conduta dolosa que causou prejuízo ao erário, o interesse público deve prevalecer sobre o patrimônio individual, e a prescrição não pode servir de abrigo para quem lesou os cofres públicos. O caso envolvia fatos de 2011. E embora a ação tenha sido proposta fora do prazo, o relator ressaltou que a prescrição limita apenas as punições, como perda do cargo e suspensão de direitos políticos.
mas não extingue o dever de reparar o dano. Assim, o bloqueio de bens segue válido para garantir a futura devolução dos valores ao erário. A medida, fundamentada no Código de Processo Civil, visa assegurar o resultado útil do processo e evitar que o patrimônio se dissipe antes do julgamento. O entendimento está em linha com o tema 897 do STF, que consagra a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário em casos de dolo, e com o tema 1089 do STJ, que permite o prosseguimento da ação apenas para apurar e recuperar o dano. A decisão também se ajusta à Lei 14.230 de 2021, que alterou a LIA. Agora, a indisponibilidade deve se restringir ao valor do prejuízo e depender da demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial, o que, segundo o TRF6, ficou comprovado no caso. Por fim, o tribunal reafirmou que a retroatividade benéfica prevista no tema 1199 do STF aplica-se apenas às sanções da nova lei, como os novos prazos e exigência de dolo, sem afastar o dever de reparar o dano. Em síntese, o TRT6 reforçou um recado claro: segurança jurídica não pode ser confundida com impunidade, e a defesa do patrimônio público continua sendo um dever permanente do Estado. E agora a gente vai chegando ao final de mais um episódio nessa segunda-feira, desejando um ótimo começo da semana para vocês. E para começar a semana bem, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada: a Dali Viegas, Reinaldo, Isa, Marcos, Priscila, Suelen, Ciborgue, Ana Bia, Jéssica, Felipe Calou, Guilherme Chaves, Bianca, Kelly, Line e o Ariston. Muito obrigado a todos que comentaram. A participação de vocês faz muita diferença aqui pra gente. Então, não deixa de bater o ponto aqui na edição de hoje. E não esquece de seguir a gente no seu agregador favorito, avaliar a gente com 5 estrelas e também ativar o sininho, porque assim você pode acompanhar nossas atualizações todos os dias. Compartilhe o episódio nos seus stories e marca a gente no @lo.lera. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.